Olá pessoal, tudo bem com vocês? Spider aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a embriogênese cardíaca. Esse que é um dos temas mais pedidos aqui no canal. Se você quer saber como o coração se forma, como ele se desenvolve, como é a circulação fetal, neonatal, as suas diferenças, cola nessa série de vídeos que eu vou deixar aqui para vocês. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Muito bem, pessoal, para dar início à nossa aula, o nosso tema então vai ser a cardiogênese, que é o desenvolvimento do coração, e ao final falaremos sobre a circulação fetal e neonatal. Eu vou gravar uma série de vídeos, para esse vídeo não ficar muito extenso, é um assunto complexo, então vocês terão a oportunidade de ir e voltar, né? Vou fazer algumas perguntinhas ao longo das aulas, alguns desafios, para ajudar vocês a entender aspectos mais relevantes sobre esse assunto, beleza? Então, vamos seguindo aqui. Nessa aula eu vou dividir ela em 4 momentos basicamente, que vai ser a visão geral do desenvolvimento embrionário. Depois eu vou começar a falar especificamente sobre o desenvolvimento do coração, né, no tubo cardíaco. Depois como esse tubo cardíaco ele vai se desenvolvendo para formar as famosas 4 câmaras cardíacas, né, os átrios e os ventrículos. E ao final falo um pouquinho para vocês sobre a circulação fetal e neonatal. Para desenvolver esse vídeo, né, e essa aula, eu utilizei 4 referências basicamente, que é o livro do Keith Moore, de Embriologia Clínica, o livro do Larsen, Embriologia Humana, o livro Langman, Embriologia Médica e o livro Embriologia Humana e Biologia do Desenvolvimento, do Bruce Carlson. A aula, pessoal, apesar de eu tentar buscar os aspectos mais importantes, mais relevantes, ela claramente não vai substituir a leitura do livro. Então, a minha intenção aqui é ajudá-los, né, a entender os principais aspectos da embriogênese cardíaca e da circulação fetal e neonatal, mas os detalhes, né, os livros vão conseguir explorar com maior qualidade, porque eles têm mais espaço para isso lá. Beleza? Então, ficamos combinados de o vídeo ser um apoio, um suporte para vocês aí, que a gente vai se desenvolvendo por aqui. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a visão geral do desenvolvimento embrionário. Bom, pessoal, é importante lembrar de onde viemos, né, para a gente chegar ali no ponto do início do desenvolvimento do coração. A gente tem ali uma fertilização mediada ali pela interação do espermatozoide com o ovócito secundário, e isso originou as células chamadas zigoto. Esse zigoto então sofreu várias clivagens, formando os blastômeros, e os blastômeros vieram então a se desenvolver na mórula, que depois, porventura, vai se transformar no blastocisto. O blastocisto vai ser a estrutura que a gente consegue até visualizar essas imagens aqui. Aliás, pessoal, eu tô achando aqui que a minha imagem, né, na câmera tá tampando algumas das fotos que eu vou apresentar para vocês, então deixa eu remover aqui o meu rosto e aí a gente continua. Beleza, então vamos lá. Aqui, gente, vamos lembrar então como é que começa a nutrição, né, dessas células que formam o embrião. Então, desde a fertilização, basicamente, assim, o ovócito teve os nutrientes inicialmente, mas as secreções uterinas, né, foram mais, digamos, relevantes para a disponibilização de nutrientes, né, para o desenvolvimento embrionário, até chegar no momento aí da implantação. Uma vez que se inicia essa implantação, o embrião passa a ter acesso mais facilmente, mais diretamente, né, a alguns dos nutrientes presentes aí nos tecidos maternos. Então, por difusão, esses nutrientes vão atingindo as células do embrião. Lá em meados mais ou menos da 2ª semana do desenvolvimento embrionário, você vai ter o sincício trofoblasto, né? O sincício trofoblasto ele vai corroendo a parede uterina, né, para fazer a implantação de fato se concluir, e ao longo disso ele vai corroendo estruturas, né, que a gente tem aí no endométrio, como os vasos sanguíneos, né, e também algumas glândulas, formando as famosas lacunas, e depois evoluirão para as redes lacunares. Nessas redes lacunares, como a gente pode ver aqui na imagem, né, você vê que o sangue materno, né, se difundindo, se espalhando, e aí meio que formando o que nós podemos dizer como se fosse a primeira circulação, a circulação mais primitiva que a gente tem aí já na 2ª semana do desenvolvimento. Então o sangue materno meio que diretamente vai se associando aí, se atrelando à estrutura do sincício trofoblasto, e isso vai ajudando então a difusão dos nutrientes aí pelas células até a formação do embrião. Aqui na imagem histológica a gente pode ver a rede lacunar, né?
esse espaço, ele permite então a entrada de sangue. Aqui já a gente pode ver o sangue materno efetivamente aqui associado à estrutura do embrião, a própria decídua basal, que também fornecerá nutrientes para essas células em desenvolvimento. Na segunda semana a gente tem a formação do embrião, né, numa forma de disco bilaminar. Esse disco bilaminar é formado pelo epiblasto e pelo hipoblasto, que na terceira semana evoluirá, né, para um disco trilaminar. Então vamos ver aqui como é que seria na terceira semana. A gente tem que lembrar que na terceira semana ocorre aquele fenômeno da gastrulação. Na gastrulação, você tem o epiblasto formando a estrutura do endoderma, que o Muro sempre coloca aqui de amarelinho, né? A gente tem aqui também a formação do mesoderma, representado em vermelhinho aqui, e ectoderma, seriam essas células remanescentes do epiblasto, né, que vão se diferenciar nessa terceira camada aqui de folhetos embrionários. Bom, a gente tem que ter a noção de que formaram-se 3 folhetos. Esses folhetos vão se diferenciar cada vez mais para formar vários órgãos ao longo da 4ª à 8ª semana. Mas o sistema circulatório, ele é um dos primeiros a se formar. E aí, ao final da terceira semana, nós já teremos a formação do coração. E, inclusive, ele já inicia batimentos, como a gente vai ver. Aqui, a gente vai ver a estrutura do mesoderma, onde nós vamos chamar a atenção. Onde eu tenho aqui no meio, né? Então, a notocorda, tá? Essa notocorda, ela vai induzir a formação, por exemplo, do tubo neural, né, do mesoderma. E esse mesoderma ao lado da notocorda aqui, essa região, que é chamada de mesoderma paraxial. Aquele associado, por exemplo, à formação das estruturas da coluna vertebral. Bom, ao lado do mesoderma paraxial, vamos ter aqui o mesoderma intermediário. Esse mesoderma intermediário vai ser importante, por exemplo, para a formação de estruturas como as gônadas, os rins, certo? E mais lateralmente aqui, vamos ter o mesoderma lateral. No mesoderma lateral, nós vamos ter aqui a formação, acabei passando a imagem aqui, acabou que apagou, deixa eu apagar aqui os riscos para não atrapalhar. O mesoderma lateral vai ter aqui no seu interior a formação de espaços chamados espaços celômicos, que vão dar origem ao famoso celoma intraembrionário. O celoma intraembrionário, ele é uma região, é um espaço por onde os órgãos, por exemplo, vão se desenvolver. E aí ele divide esse mesoderma lateral, ou da placa lateral, em 2. Uma região mais abaixo, mais inferior aqui, que vai se associar com, por exemplo, aqui a estrutura do saco vitelino, do endoderma, né, ou, no caso, a vesícula umbilical. E essa parte mais superior aqui vai se associar com o ectoderma, ou a cavidade amniótica. Essa parte aqui vai ser chamada de mesoderma somático e essa parte de baixo de mesoderma esplâncnico. Eu quero chamar a atenção porque a estrutura do sistema cardiovascular vai ser principalmente derivada de células do mesoderma esplâncnico intraembrionário. Então vamos ter aqui essa ideia, né, de que esse folheto vai fornecer as células aí que vão migrando, se diferenciando para o desenvolvimento do sistema cardiovascular. Beleza? Então aqui já podemos ver aqui, né, nessa imagem, já no avançar da terceira semana, que quase no final da terceira semana já temos aqui nessa região, né, onde temos o celoma efetivamente formado nesse espaço. Lembrando que aqui é um disco, né, e essa região aqui do celoma, ó, ela vai ter aqui então o desenvolvimento nessa região, mais ou menos com formato de ferradura, né, um espaço que vai ser o celoma e ao mesmo tempo vai ser aqui a região onde vai se desenvolver os primórdios do coração, como a gente vai ver logo mais. Tá certo? Então vamos ter essa ideia de que a partir desse celoma, que está bem pertinho aqui também da estrutura do mesoderma esplâncnico, vão surgir as células que vão compor o coração, bem como o espaço, né, que nós vamos futuramente chamar aí de pericárdio, tá? Que vai ser revestido, né, pelo pericárdio. O sistema cardiovascular, ele basicamente depende de um coração, mas também de vasos sanguíneos. Então só para antes a gente iniciar, fazer essa linha geral aqui do desenvolvimento embrionário, né? O primórdio do coração, então esse chamado mesoderma cardiogênico, ele vai vir, então, ele vai surgir, né, de uma região aí que fica anterior à famosa membrana orofaríngea. Para quem não lembra, né, deixa eu ver se temos a imagem aqui. Não temos. A membrana orofaríngea, ela surge aqui nessa região do disco embrionário,
que é a placa pré-cordal, tá? Essa placa pré-cordal formará essa membrana orofaríngea, provavelmente aqui nessa região da cabeça, e anteriormente a isso, nós vamos ter então a formação ali desse mesoderma cardiogênico, seria essa região aqui que eu estou apontando, tá? Aqui começa o desenvolvimento de células especiais, né, que vão dar origem ao coração. Mas o sistema cardiovascular, tanto os vasos quanto o coração, vão estar se desenvolvendo simultaneamente nesse momento. Então aqui, essa imagem é só para mostrar para vocês como os vasos se formam, né? Nós vamos ter aqui o desenvolvimento de ilhotas sanguíneas, como a gente pode ver aqui, juntamente, né, com o desenvolvimento aí, na terceira semana que a gente estava falando do celoma, do mesoderma esplâncnico. Essas células que vão vir então desse mesoderma cardiogênico, bem como também do mesoderma esplâncnico, que vai ajudar na formação dos vasos sanguíneos, elas vão se agrupar inicialmente nessas ilhotas, né, associado principalmente à parede da vesícula umbilical, mas isso vai acontecer em todo o corpo do embrião também. Depois começa a haver aqui a formação de um lúmen, né, uma canalização dessa estrutura das ilhotas. Essas ilhotas elas continuam crescendo, né, até chegar a um ponto em que elas vão fundir entre si, e aí essa fusão aqui, né, formará então os vasos, e dessas ilhotas algumas células sanguíneas progenitoras também surgirão, são os chamados hemangioblastos. Então aqui vão estar então, o sangue inicialmente sendo formado, bem como as células precursoras do endotélio. Então nessa configuração aqui, o corpo do embrião vai estar desenvolvendo diversos vasos sanguíneos, e especialmente na região que a gente chama de área cardiogênica, ela vai estar desenvolvendo também uma espécie de vaso sanguíneo, que nós vamos dar um nome especial, que vão ser os vasos que vão formar um tubo, né? Nós vamos chamar ele de tubo endocárdico, ou tubo cardíaco também. Vai ser chamado de tubo endocárdico, a gente vai ver porque ele é basicamente formado por endotélio, ele não tem muitas camadas, né, de revestimento inicialmente, beleza? Então ao final desse período, né, da terceira semana, nós já vamos ter aqui, em associação também com as estruturas placentárias que já vão estar em desenvolvimento na terceira semana, né, as vilosidades que a gente pode observar aqui, contendo vasos sanguíneos lá dentro, e aqui essa inter-relação com a presença do sangue materno, né, placentário, que vai permitir a troca gasosa e de nutrientes, bem como a irrigação aqui pelo cordão umbilical do embrião. Esse embrião, então, aqui a gente pode observar, já tem bastante vasos sanguíneos no embrião, no saco vitelino, né? E essa circulação aqui vai garantir, então, um bom desenvolvimento embrionário. Nessa fase inicial aqui do sistema cardiovascular, né, o primeiro sistema, então, de fato, a ser formado e começar a funcionar o sistema cardiovascular. E isso é muito importante pelo fato de que quando chega essa terceira semana, se desenvolvem muitas estruturas, né? A formação então dos 3 folhetos germinativos, que são o ectoderma, o próprio mesoderma e o endoderma, que vão ir se diferenciando para a formação de órgãos ao longo da 4ª a 8ª semana especialmente. Então a demanda nutricional vai ser aumentada exponencialmente. Então a chegada do sistema circulatório é meio que uma demanda imprescindível a ser cumprida aí para o desenvolvimento adequado desse embrião, certo? Bom, é importante ressaltar também, como a gente vai ver, que o desenvolvimento do sistema cardiovascular, especialmente do coração, ele não se deve apenas ao mesoderma esplâncnico, como a gente vai ver. Também teremos um mesoderma faríngeo, né, relacionado ali à formação do aparelho faríngeo e das células da crista neural, que vão naturalmente aí se relacionar com esse mesoderma esplâncnico, e esse mesoderma esplâncnico ele acaba interagindo com esses grupos de células que vão migrar para o desenvolvimento do tubo cardíaco e posteriormente do coração, como a gente vai ver mais para frente, beleza? Então a gente tem aqui ao final, né, da terceira semana, é importante lembrar, nós vamos ter então essa região, que é o local aqui da membrana bucofaríngea, certo? E anterior a ela, como eu já havia mencionado, nós vamos ter então, a região do primórdio do coração, na área cardiogênica, e aqui vocês começam a observar a formação de vasos sanguíneos, né, que depois vão se fundir, né, formando uma rede, de fato, uma tubulação por onde o sangue irá circular em breve. Então aqui a gente pode ver esses vasos sanguíneos que foram se desenvolvendo também na região do celoma, né? Essa aqui vai ser um celoma especial que vai envolver aí o famoso pericárdio, né?
A gente tem ainda uma outra visão aqui em outros ângulos de corte, como a gente pode ver aqui no plano B e no plano C, né, que a gente pode observar aqui como ficaria. Então, nessa região do plano B, podemos ver aqui então o ectoderma, o mesoderma, aqui mais lateralmente, né, o celoma pericárdico já se desenvolvendo e logo abaixo aqui o cordão angioblástico, ou seja, aquela origem, né, dos tubos sanguíneos, dos vasos sanguíneos, que a gente pode observar aqui sendo amostrados na figura A, essa figura da esquerda. Bom, então o endoderma, né, que reveste aí a vesícula umbilical também, só para a gente ter uma noção. E na figura C, num outro plano de corte aqui, nós podemos ver que a gente pode observar a cavidade amniótica aqui, né, que é revestida pelo âmnio. Logo acima, então, do ectoderma, logo abaixo dele o mesoderma e logo abaixo aqui o endoderma. Aqui seria, então, a membrana orofaríngea ou bucofaríngea e logo em frente a ela, né, anterior, como a gente pode observar aqui, essa área cardiogênica. Tá? Nessa área cardiogênica, então, tem o celoma, como a gente já pode observar aqui também, que é o celoma pericárdico e próximo a ele o seu cordão angioblástico, onde vai ter a formação aí, posteriormente, do tubo cardíaco, né? Essa região é onde está localizado aqui o cordão angioblástico, onde temos esse mesoderma cardiogênico que fornecerá células, né, que vão favorecer o desenvolvimento desse cordão para a formação de um tubo e posteriormente para o desenvolvimento do coração. Aqui também temos a presença do septo transverso, que é uma estrutura que vai delimitar o desenvolvimento do coração, vai se associar também com a formação do diafragma, né? A gente vai ver então nas próximas figuras, né, mais ou menos esses três padrões de imagem. Um padrão como a figura A, um como na figura B e outro como na figura C. Então eu estou mostrando aqui no inicinho como que esse dobramento do embrião que vai acontecer a partir da 4ª semana vai mudar um pouco a posição. Se a gente for parar para pensar aqui e analisar, podemos ver que o coração ele está como se fosse assim sobre a região da cabeça, né? E a gente sabe que o coração no final ele vai parar na região torácica, certo? Então o dobramento do embrião vai favorecer a ocorrência desse fenômeno. Bom, aqui tem uma questão para a gente pensar aí ao longo dessa sequência de aulas que eu vou passar para vocês aqui sobre o desenvolvimento do coração. Vamos ler aqui juntos então. Um recém-nascido apresenta cianose, taquipneia, frequência cardíaca aumentada, retardo do crescimento intrauterino e diminuição da oxigenação arterial. Durante a ausculta cardíaca, o médico identifica um sopro sistólico em região paraesternal esquerda, o que sugere uma malformação congênita. Após exames complementares, o diagnóstico de tetralogia de Fallot é confirmado. Então vem o comando aqui: analise o quadro clínico, considerando o diagnóstico estabelecido. Então, pessoal, aqui tem uma questão que o objetivo aqui, basicamente, é a gente usar o que a gente vai aprender aqui sobre a embriogênese cardíaca, associar isso com contextos clínicos, como a tetralogia de Fallot, e com a própria fisiologia, né, a função cardiovascular aí, que fica prejudicada no caso dessa malformação congênita. Se você gostou do vídeo, então curte, compartilhe com um colega, comente com ele esse final aqui sobre essa questão, o que vocês colocariam. Escreve aqui no comentário o que você acha que seria uma resposta adequada, que eu vou ajudando vocês a chegar lá. Ao longo dos próximos vídeos, a gente vai conseguindo responder aí o que está acontecendo aí com essa criança que teve o diagnóstico da tetralogia de Fallot. Lembrando que aqui trata-se então de um caso fictício e a ideia mesmo é a gente poder relacionar aí clinicamente, contextualizar esse assunto. Pode ser uma questão, quem sabe, aí, parecida com algo que vocês veem, às vezes, eventualmente, em alguma avaliação, mas a ideia principal aqui é contribuir com o aprendizado de vocês, beleza? Então, se você gostou, me ajuda aí, curte o vídeo, comenta, compartilha com os colegas para poderem comparar as respostas, tá bom? No próximo vídeo a gente vai então iniciar efetivamente o desenvolvimento do coração e do tubo cardíaco. Então, conto com vocês e até a próxima!